Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje é a dinâmica das populações dentro das comunidades. Nós vamos tratar de todas as mudanças, que tudo é muito dinâmico dentro das populações, tudo que muda dentro das populações. O número de indivíduos que aumenta, o número de indivíduos que morrem, que diminui nas populações. Esse é o estudo da dinâmica das populações, tudo que acontece dentro de uma população. Vamos então começar a atividade de biologia para o primeiro ano A, B, C, D, E o primeiro F, do segundo bimestre da nossa escola Neuza Maria do Bem. Habilidades. Primeira aqui, entender os conceitos de dinâmica de populações. Nós vamos entender o que é a dinâmica de uma população. Nada mais é do que o número de indivíduos que vai mudando dentro dessa população. Vai aumentando, vai diminuindo. E qual o motivo desse aumento ou diminuição? Isso é estudo de dinâmica de populações. Tá? Em segundo lugar, aqui nós vamos caracterizar e descrever um exemplo de uma dinâmica de populações. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma dinâmica dentro de uma população de pardais. Eu coloquei aqui no Parque dos Pinos. Esse parque não existe, coloquei só para facilitar aqui o nosso estudo. Mudei o nome de um outro parque, onde foi feito o estudo. Próximo, identificar que existe uma estrutura e densidade populacional. Vamos parar por aqui. Existe uma estrutura e densidade populacional. Densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos numa área que eles estão vivendo juntos. Então pode ser um indivíduo por cada metro quadrado, por exemplo. Então essa é a densidade populacional. E próximo, identificar no dia a dia outras populações e dinâmica de populações. A partir desse momento nós temos que começar a identificar algumas populações e a dinâmica, tudo que acontece dentro dessas populações próximo de nós, às vezes na rua, às vezes em frente à casa da gente. Na rua, no caso do vizinho, dá para ver alguns animais lá e a dinâmica que acontece entre essas populações. E, por último aqui, entender a estrutura e a densidade populacional que tem influência sobre a estabilidade das populações e, por extensão, sobre o equilíbrio do ecossistema por um todo. Todas essas mudanças dentro das populações e dentro das comunidades, que são várias populações juntas, elas vão manter um equilíbrio no ecossistema ou não. Às vezes, se aumentar muito uma população, não vai ter equilíbrio, vai ficar desequilibrada, vai começar a faltar alguma coisa para esses animais. Então, o aumento também muito exagerado desses animais pode influenciar no equilíbrio do ecossistema e vai influenciar, certo? Então, vamos lá. Dinâmica de populações. É a parte da ecologia que estuda as variações do número de indivíduos da mesma espécie, população. Então, dinâmica de populações é o estudo de indivíduos de uma mesma espécie. Quantos indivíduos tem? Isso. Mas como é a dinâmica das populações ao longo do tempo? Mudando sempre. Pode aumentar o número de indivíduos, diminuir, pode nascer mais, pode morrer poucos, pode morrer muitos indivíduos, por fome, por alguma doença. Todas essas mudanças nas populações, nós chamamos de dinâmica de populações. É um estudo que nós vamos fazer. Um estudo de dinâmica das populações, das mudanças nas populações. Como se comporta uma população com interação com as demais populações naquela comunidade? Sim. Então nós temos uma população, se ela aumentar o número, ela vai influenciar numa outra população. Se ela diminuir o número dessa população, por exemplo, se tiver uma predação, mataram vários animais, vai faltar animais ali. Então, uma outra população que depende dessa para se alimentar, vai sentir também essa diminuição de alimento. Então, é uma população influenciando na outra. O que acontece se houver um aumento ou diminuição no número de indivíduos desta ou daquela espécie? Sim, às vezes uma população pode crescer muito, e ela ocupar um espaço maior um espaço maior. E aí ela vai ocupando o espaço de outra população. Então isso influencia dentro das populações. Qualquer alteração que acontece em uma população pode influenciar em outras que estão ao lado, certo?
Ao estudarmos a dinâmica de uma certa população ao longo do tempo, alguns dos principais parâmetros a analisar são: então nós vamos estudar uma população, fazer um estudo de populações. Quais são os parâmetros aqui, a analisar? Então vamos ver quais são. Primeiro, a estrutura populacional, a estrutura de uma população. Isso. Então vamos lá, o que é isso? Por exemplo, o número total de indivíduos e a sua distribuição espacial. Vamos parar por aqui. Então, o número total de indivíduos. Eu vou fazer um estudo de uma estrutura populacional. Eu quero saber se ela tem 50 indivíduos, por exemplo, essa população, 50 indivíduos, e em 50 metros quadrados. Então, eu tenho um indivíduo para cada metro quadrado. Pronto, já achei, simples. Sempre um estudo populacional vai trazer o número de indivíduos por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Sempre duas informações. O número de indivíduos e a metragem da onde eles estão vivendo. Pode ser por metro quadrado ou por quilômetros quadrados, se for maior. Depois nós vamos estudar também as diferenças de idade e tamanho entre os membros da população. É importante saber se a população é mais velha ou é mais jovem. Se tem animais mais jovens, essa população vai crescer muito. Se tem muitos animais que são velhos, já de muita idade, esses animais não se reproduzem muito. Então é importante saber esses dois fatores também para poder ver qual é a dinâmica dessa população. Se vai nascer mais indivíduos, se vai nascer poucos indivíduos. Certo? E o sexo também está aqui, as proporções entre os sexos dos indivíduos também é importante. Para saber quanto tem de macho, quanto tem de fêmea, a probabilidade de se reproduzirem, ou de crescerem, ou pode ser pequena também, a possibilidade de uma população aumentar o número, porque os indivíduos, na maioria, são do mesmo sexo. Pronto. Isso é estudo da dinâmica das populações. Outro ponto aqui, a densidade populacional. O que é isso? Aqui, o número de indivíduos daquela espécie que vive em uma determinada unidade de área, em uma determinada área. Pronto. Então, se eu tenho 50 indivíduos vivendo em 50 metros quadrados, isso é uma densidade populacional. Mas se eu tenho lá 150 indivíduos vivendo em 300 metros quadrados de área, essa é uma densidade populacional, que depois pode voltar no ano de 2000, fazer um estudo no ano de 2018, aí você volta em 2019, 2020, aí você vai analisar quantos indivíduos tem naquela área e o tamanho da área que eles vivem, certo? Agora aqui, o volume. Se for na água, aí já não dá mais para contar o número de indivíduos. Quando não dá para contar o número de peixes? Sim. Mas se for algas, por exemplo, aí é na água, volume. Volume no caso de organismos aquáticos. Às vezes a densidade populacional é expressa em termos de biomassa. Por exemplo, se for algas. Não tem como contar uma alga, duas algas, três, não. Aí vem a biomassa, a massa total delas, pelo volume de água que estão ali. Pronto, aí dá para saber a população das águas, dá para fazer esse estudo. Isso é particularmente útil nos casos em que é muito difícil saber com precisão o número de indivíduos. Pronto, é o que eu falei. Não tem como contar uma alga, duas, três. Então nós fazemos esse estudo por biomassa em plantas, algas, alguns animais de colônia, alguns animais que vivem em colônia. Eles vivem todos juntos ali. Então às vezes não dá para contar os animais ali. Então usa o peso por biomassa, certo? Então, os parâmetros de estrutura e densidade populacional são muito importantes, pois é pelo estudo de suas variações que podemos compreender a dinâmica de uma população, tá? Então vamos juntar os dois agora. A estrutura e densidade populacional, juntando os dois, nós conseguimos fazer um estudo de dinâmica de populações. Pronto, simples. O que está explicando aqui é isso. Nós estamos juntando os dois pontos que nós vimos agora para fazer um estudo completo. Agora ficou mais completo. Estrutura e densidade populacional.
A estrutura e densidade populacional influem sobre a estabilidade das populações. É claro, se tem muitos indivíduos, pode ser que falte alimento. Se tem poucos indivíduos, pode sobrar alimentos. Aí essa população vai crescer bastante. Se tiver pouco alimento, essa população não vai crescer muito, porque vai faltar alimento. E pode faltar alimento, água, espaço. A competição pode ser por vários motivos, né? Vamos a um exemplo, então. Aqui, ó. Vamos a um exemplo de dinâmica de populações de pardais na parte sul do Parque dos Pinos. Pronto. O número total de indivíduos, está aqui, 50 pardais. Sua distribuição no parque, sim, ó, somente na área sul, na parte sul do parque. Diferenças de idade, temos 10 pardais jovens, recém-nascidos, e 40 pardais adultos. Então essa é a diferença de idade que temos no estudo dessa população. Tamanho varia entre 10 são pequenos, 20 de tamanho médio e 20 de tamanho grande. Continuando, ó, no total de 50 pardais em 500 metros quadrados do parque. Opa, mais uma informação importante. Essa é a densidade populacional. Eu sei que nós temos 50 pardais em 500 metros quadrados do parque. Então, posso voltar a fazer um estudo em 2018, posso voltar em 2019, 2020, para ver se tem essa mesma quantidade aqui, ó, 50 pardais em 500 metros quadrados. Provavelmente, voltei lá 2 anos depois, esses 50 pardais já são 150 em 500 metros quadrados. Então, mudou a dinâmica dessa população e mudou a densidade da população. Porque tudo no meio ambiente muda, pode aumentar, pode diminuir, ou se esses pardais, por exemplo, sofreram um temporal, um vento, alguma coisa que matou vários lá, não tinha abrigo, matou vários pardais, posso voltar 2 anos depois, esse número de 50 aqui pode nem existir mais, essa população. Ou pode ter 10 indivíduos, por exemplo, 10 somente. Então essa é a dinâmica de população que nós estamos estudando. Aqui eu continuei mais um pouquinho, ó, morreram 2 pardais, então nessa população não teve muita mudança em relação à morte, morreram só 2. E eu coloquei aqui que nasceram 2 pardais, então não teve muita mudança. Mas nós podemos ter um número muito diferente desses indivíduos que estão nascendo, que estão morrendo, vai depender de vários fatores. E todos esses fatores nós chamamos de dinâmica de populações, no estudo de dinâmica de populações, certo? Então vamos lá para a conclusão, ó. Nós concluímos nesse conteúdo que essas informações sobre o estudo dessa população de pardais nos mostra a dinâmica dessa população. Sim, mostra como é a população e como que ela pode mudar, ela pode aumentar, pode diminuir, pode sofrer pequenas alterações, como no exemplo que eu coloquei. 2 nasceram, 2 morreram, então não mudou quase nada nessa população. A sua estrutura e densidade populacional, que vai influenciar se os pardais vão ficar nesta área ou se parte deles vão embora em busca de alimentos. Vamos parar aqui. Se uma população crescer muito, é ótimo, é ótimo. A espécie está se reproduzindo, aumentando muito o número de pardais, por exemplo. Mas vai chegar um ponto que vai faltar alimento, vai faltar moradia, faltar água, vai faltar alguma coisa. Então essa população ela pode se dividir, parte dessa população pode ir embora. E isso também é estudado dentro desse estudo aqui, da dinâmica de populações. Entra dentro desse estudo, que está saindo indivíduos. Se sair metade dos indivíduos for embora, a densidade populacional, que era um indivíduo por 1 metro quadrado, ela vai diminuir. Nós não teremos, por exemplo, nem meio indivíduo por metro quadrado. Aí dá para ver que mudou muito. E essa mudança é importante para prevermos tudo o que está acontecendo na população. Nesse ano e no ano seguinte, por exemplo, podemos prever se vai acontecer uma diminuição ou um aumento da população. Se temos um equilíbrio, ó, aqui, ó, equilíbrio. Equilíbrio é quando mantém o equilíbrio. 2 indivíduos nasceram, 2 indivíduos morreram.
chegaram 20 indivíduos, mas 20 saíram, foram embora. Então a população está num equilíbrio, ela está controlada. Não está nem crescendo muito, nem diminuindo muito. A quantidade de pardais e a disponibilidade de alimentos. Esse equilíbrio vai depender muito da disponibilidade de alimentos e de água. Onde tem um parque que tem proteção, tem alimento, tem água, os indivíduos vão se reproduzir. Agora, se é num local aberto, aí os indivíduos podem diminuir a sua reprodução, ser muito mais lenta, tá? Porque falta algum da disponibilidade, por exemplo, de alimento, que é muito importante para uma população crescer. É isso daí. Obrigado. Vamos para a próxima.